Bom, irmãos, continuando na perspectiva do livro de Josué, nós encontramos a cada capítulo algo cada vez mais fantástico. Fantástico da parte de Deus. A prova como Deus cuida do seu povo. A prova como Ele se relaciona com o seu povo. E na mensagem anterior, do domingo passado, nós vimos que o cuidado de Deus com o povo de Israel alcançou uma mulher improvável dentro do povo cananita. Dentro da nação de Jericó, Raabe foi alcançada de uma maneira improvável, pelo simples fato de que Deus cuida do seu povo. Simples não, né? É maravilhoso. E se no capítulo anterior nós vimos a fé individual de Raabe sendo colocada como um exemplo, sendo ressaltada no texto bíblico com o objetivo de mostrar para a gente o tamanho da graça de Deus em alcançar a quem ela quer, quando ela quer. Hoje, nós veremos que o livro ele vai ressaltar agora uma fé coletiva. A fé coletiva da nação de Israel. Muitas pessoas, irmãos, acreditam naquela frase popular, né, do ver para crer. Muitas pessoas não só acreditam, mas vivem baseadas nessa frase. Eu preciso ver para crer. Deus precisa fazer para mim, para que eu possa continuar colocando ficha e apostando nele. Mas quando nós olhamos para o capítulo 3 de Josué, mais uma vez, o Senhor vai demonstrar que com ele não funciona assim. Pelo contrário, o relacionamento entre Deus e homem, entre Deus e o seu povo, especificamente aqui no texto, nós olharemos para a vida de Israel, é baseada na antifrase que nós acabamos de ver. É baseada no crer para ver. É assim que Deus se relaciona com o seu povo. Crer para ver. E por isso, no texto de hoje, nós vamos ver Deus mostrando um método pelo qual Israel deveria se relacionar com ele. E talvez você possa pensar assim, mas Paulo, na semana passada você não falou que nós não somos Israel? Então como você está falando agora que a gente precisa se basear no relacionamento de Israel com Deus para as nossas vidas hoje? Exato, irmãos, nós não somos Israel. Mas uma coisa não mudou desde o tempo de Abraão, posteriormente Israel e agora. Deus não mudou, é o mesmo. E a forma como ele estipula que aqueles que o amam devem se relacionar com ele também não mudou. É a mesma forma. E por isso, eu queria propor, por meio desse texto que nós vamos ler agora, 3 características do relacionamento de Deus com o seu povo. Eu peço que os irmãos abram a Bíblia de vocês no capítulo 3 do livro de Josué. Todos já abriram, então eu vou ler. Capítulo 3 do livro de Josué. E a palavra de Deus diz assim: de manhã, bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na.
mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo, saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo o Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança. Quando chegarem às margens das águas do rio Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transbordava em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha. Formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio, em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou pisando em terra seca. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós pedimos que nesse momento, Senhor, o Senhor fale aos nossos corações por meio dessa palavra, Deus. Deus, o nosso pedido, a nossa oração é que, por meio daquilo que a Tua palavra está dizendo, os nossos corações sejam preenchidos de tal maneira que sejamos desafiados a rever os nossos conceitos, reavaliar o nosso relacionamento contigo, Deus, para que dessa maneira possamos honrar o Senhor, prestando a Ti um devido louvor, um devido culto, por meio de um relacionamento saudável contigo, Deus. Um relacionamento que se baseia não no ver para crer, mas sim no crer para ver. Pedimos isso, Senhor, encarecidamente, e oramos assim, agradecidos desde já, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, os primeiros versículos que nós vemos aqui do texto, eles servem para situar a gente no contexto histórico. No capítulo anterior, nós vimos os espias retornando para Sitim, onde ali eles encontraram com Josué e deram a informação de tudo aquilo que havia acontecido. E agora, então, o texto utiliza esses versículos iniciais para situar. Olha só,
Israel agora, nesse momento, depois de Josué ter ouvido o protocolo dado pelos espias, eles desceram de Sitim para que eles pudessem, então, atravessar o Rio Jordão. E é interessante que nos versículos 2 e 3, então, logo depois de dar essa informação, Josué ele dá uma informação a respeito daquilo que Deus faria. Novamente, Josué lembra o povo de Israel. E ele explica, olha, Israel, os sacerdotes, na verdade, os levitas, vão passar. Eles vão carregar a Arca da Aliança dessa vez. E quando eles passarem, vocês seguirão, o restante do povo seguirá eles, com o intuito de vocês serem guiados pela Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava diante do povo de Israel a presença de Deus. A Arca da Aliança representava o fato de que Deus estava com a nação de Israel. Então, aquele momento em que ele informa a maneira como os sacerdotes iriam fazer isso, está apontando para o direcionamento. Olha só, Deus está indo à frente de vocês, guiando o caminho de vocês para que vocês percorram o percurso correto, porque vocês não conhecem o lugar onde vocês vão pisar. Mas diante dessa informação, desse informativo histórico, e para nos colocar diante da história ali, nos deixar ciente do que está acontecendo, no versículo 5 nós vemos uma ordem direta de Josué. Nós vemos uma ordem que é irrevogável para o povo de Israel. E no versículo 5, a ordem que dada por Josué é: santifiquem-se. Povo de Israel, santifiquem-se, porque o Senhor vai fazer grandes maravilhas no meio de vocês. Essa ordem dada por Josué, ela tinha caráter tanto físico como espiritual. O povo deveria se santificar ao Senhor. Os israelitas, eles estavam já acostumados com essa prática. Quando no Êxodo, Moisés é instruído por Deus para estabelecer o tabernáculo, para estabelecer a forma de adoração a Deus para a nação de Israel, foi também dito a Israel que eles precisavam se purificar, se santificar. E Moisés estabeleceu alguns padrões para essa forma de santificação. Quando olhamos para a lente do Pentateuco, os primeiros livros, os primeiros 5 livros, a santificação ela era exigida quando uma pessoa se tornava imunda. Essa expressão no Antigo Testamento, ela traz a ideia de simplesmente ilustrar o efeito do pecado na vida do homem. A ideia de mostrar para ele, de fazer com que ele se conscientizasse que ele estava sujo diante da perspectiva de Deus. Sendo assim, o propósito dessa chamada cerimonial que Josué faz aqui no versículo 5 era de purificação, naturalmente. Era para mostrar a importância de se aproximar de Deus estando puro. O fato da arca estar ali, sendo carregada pelos levitas, o fato de Josué informar que Deus faria grandes coisas naquele momento ali, diante dos olhos da nação de Israel, deveria trazer essa realidade para a mente deles. Olha, Josué está pedindo que a gente se purifique, porque vamos prestar um culto a Deus. Mas nesse caso especial, quando nós olhamos para o contexto e para a continuidade do texto aqui, a ordem de santificação nacional, ela estava ligada diretamente à manifestação extraordinária de Deus em meio ao seu povo, tal como aconteceu no Êxodo. Em Êxodo 19, versículos 10 e 11,
O primeiro momento em que Moisés, logo depois, quando sai do Egito, Moisés é chamado para subir ao Monte Sinai. E quando ele está lá no Monte Sinai, falando com Deus, face a face, Deus fala para Moisés: Moisés, você descerá agora e dará a ordem para que o povo se santifique, porque eu vou operar grandes coisas aqui. Outro paralelo com o texto de Êxodo é o fato da distância que é estipulada aqui. Lá em Êxodo, Deus fala para Moisés: Moisés, ninguém poderá tocar na base do monte, porque eu me manifestarei aqui. Quem tocar na base do monte será morto. A pedrada ou a flechada, mas será morto, porque desobedeceu uma ordem direta do Senhor. Então nós vemos um paralelo muito próprio entre ambos os textos. E a gente pode identificar então que o objetivo aqui era mostrar para a nação de Israel que diante dessa manifestação extraordinária, o fato de Deus estar presente ali junto com o seu povo era mais que um motivo suficiente para que o povo se santificasse. E essa ordem dada por Josué não é simplesmente uma coisa que eu vou me santificar para prestar culto e depois disso eu posso viver a vida doidado, como o filme lá. Não era isso. Ele está chamando mais uma vez. Ele está lembrando ao povo mais uma vez a necessidade de que aqueles que desejam desfrutar de um relacionamento pleno com Deus, santidade sempre será uma exigência, nunca uma opção. Para aqueles que querem desfrutar de um relacionamento sincero e genuíno com Deus, santidade sempre será uma exigência e nunca uma opção. Então nós vemos que é uma regra e não uma exceção. Nós vemos que Josué está chamando o povo não para se santificar apenas agora, mas para viver em santidade. Quando a gente olha para o texto de Hebreus 12, no versículo 14, nós vemos o autor de Hebreus dizendo: sem santidade é o quê? Sem santidade é impossível ver a Deus. Não é uma coisa do Novo Testamento, essa exigência por santidade. O povo precisava entender que a santidade ali naquele momento não era uma barganha, não era uma moeda de troca, mas sim a expressão de louvor e de gratidão a um Deus que tem cuidado deles. E por isso eles se apresentam em santidade diante desse Deus. Mas assim como uma qualificação, a santidade deveria ser também uma marca desse povo. A santidade deveria ser algo que identificasse o povo de Israel. Quando as pessoas olhassem para Israel, quando elas olhassem para a vida normal, comum, não simplesmente numa situação de conquista, mas na vida comum, quando as pessoas olhassem para a vida de Israel, elas deveriam ver santidade, e essa santidade identificaria eles naturalmente com o seu Deus. Por isso que nós vemos no contexto anterior, Raabe mencionando que o povo se entristeceu com o fato de saber que Israel estava marchando contra eles, porque o Deus de Israel era Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Eles sabiam porque eles viram isso na vida de Israel. Eles viram. Então Israel deveria ser marcado por santidade.
Meus irmãos, diante dessa perspectiva, essa santificação exigida se torna a primeira característica de um relacionamento com Deus. Santidade. Deus exige a santidade do seu povo. E santidade, meus irmãos, não tem nada a ver com religiosidade. Santidade não tem nada a ver com igrejice, com utilizar vocábulos, um vocabulário, palavras que associem a uma ideia de um cristão. Santidade não tem a ver com isso. E também não tem a ver com ser uma moeda de troca diante de Deus. Não são poucas as pessoas que acham que podem demonstrar santidade por meio dos seus muitos esforços religiosos. Não são poucas as pessoas. Muitas pessoas acreditam que podem viver uma vida de santidade só pelo fato de que conseguem cumprir com a agenda religiosa da igreja dela. Porque estão presentes fisicamente no período em que a igreja se reúne. Santidade não tem a ver com isso. Outros também tentam passar a imagem de uma vida santa por meio da forma como falam, ou da forma como se vestem, ou da forma como elas agem perto de pessoas crentes. E Deus não está falando isso para Israel. E Deus não está falando isso para nós hoje aqui. Santidade não tem a ver com essas coisas externas. Mas ainda existem pessoas que, além de tentarem demonstrar santidade por essas atitudes, algumas outras pessoas ainda querem usar a santidade como moeda de troca diante do Senhor, com o objetivo, o desejo de alcançar bênçãos do Senhor. E aí algumas delas podem falar, não, eu vou buscar santidade aqui, nessa área da minha vida, porque eu quero que Deus me abençoe aqui. Eu vou fazer isso, me apresentar em santidade nessa área, porque eu quero que Deus me conceda tal coisa. Isso não tem nada a ver com santidade. De maneira alguma é isso que Deus está pedindo de Israel e pedindo para nós hoje, nessa noite. Santidade deve ser manifestada por uma busca sincera de santificação diante de Deus, que requer de mim uma obediência aos padrões dele, que requer de mim um comprometimento com aquilo que ele estipulou como sendo a sua vontade. Isso é santidade. A forma como eu me relaciono com meu Deus, ela é expressa por meio da minha busca por santidade. Se eu tenho vivido uma vida que não tem buscado, que não se preocupa em buscar santidade, se eu tenho vivido uma vida de acordo com esses padrões que eu coloquei aqui anteriormente, só no mero falar evangélico, só no mero agir evangélico, ou na forma como eu me comprometo com a agenda religiosa da minha igreja, se é por meio disso, não está sendo santificação. Se é por meio disso, santidade não tem sido uma marca da minha e da sua vida. Deus nos chama para uma santidade que é baseada na cooperação, na correspondência direta com aquilo que Deus estipulou como sendo a sua vontade. Quando nós entendemos isso, irmãos, não importa qual o tamanho do problema, não importa se a gente vai ter que atravessar o Rio Jordão ou se a gente vai atravessar o córrego ali de Mogi Guaçu. Não importa se é uma doença terminal ou se é
um problema de divergência de opinião dentro do casamento. Se nós temos buscado a santidade baseada na vontade soberana desse Deus, um comprometimento real com isso, Deus certamente nos abençoará. Isso não é dúvida. Mas não é motivo de eu acreditar que eu preciso apresentar santidade porque eu estou tendo esse problema na minha vida. Não é assim que funciona com Deus. É crer para ver. E não o contrário. Continuando o texto, nós vamos ver em outra ordem de Josué a segunda característica para um relacionamento com Deus. E a segunda característica para um relacionamento com Deus, ela é expressada por Josué no versículo 8, quando ele dá uma segunda ordem para o povo de Israel. Ele fala para eles: ouçam, Israel, as palavras do Senhor. Ouçam as palavras do Senhor. Não é de Josué, não é de Moisés, não que eles não estivessem com o objetivo de fazer a vontade do Senhor, mas Josué não coloca aqui as próprias palavras, mas ele fala assim, Israel, ouçam as palavras que o Senhor, o seu Deus, está dizendo a vocês. No versículo 7, nós vemos Deus dando uma moral gigante para Josué. O texto ele continua ali nos versículos 6 e 7, depois que Deus deu a ordem por meio de Josué para que o povo se santificasse. No versículo 7, Deus dá uma moral tremenda para Josué. Mas isso não é nada fora do normal, do padrão de Deus. Porque sabemos que Deus honra os seus filhos. Sabemos que Deus honra aqueles que o servem. Mas Deus estava usando a vida de Josué como exemplo de alguém que era temente a Deus e obediente às suas ordens, e por isso ele exalta diante de todo Israel. Ele fala para Josué, Josué, eu vou colocar o seu nome exaltado no meio da nação de Israel. Para que o povo de Israel possa olhar para a sua vida e possa ver na sua vida o alvo de comparação de alguém que teme a Deus. Eu vou te honrar, eu vou te exaltar no meio de Israel, para que você seja esse exemplo, para que você seja esse padrão. Deus não estava dizendo que Josué era melhor do que ninguém, mas Deus estava o reconhecendo como um servo fiel, temente a Deus, que estava convicto de que Deus daria a terra, e, portanto, era, sim, um exemplo a ser seguido. Quem deseja experimentar um relacionamento com Deus precisa estar, acima de tudo, preparado para ouvir a palavra de Deus. E por isso, então, Josué dá a ordem. Deus falou que ia honrar Josué e honrou. E ali diante do povo ele fala assim, Josué, dá essa ordem para o povo. Ouçam as minhas palavras. E Josué dá a ordem para o povo. E o que se espera de alguém que deseja se relacionar com esse Deus é que essas pessoas ouçam a Deus. Mas não meramente um ouvir de estar presente, mas um ouvir de prestar atenção detalhadamente em cada palavra, para que não se perca nenhuma vírgula sequer da ordem do Senhor. Deus dá essa ordem. Ouçam a voz do Senhor. Mas por que o povo precisaria parar agora, diante tá na beira do rio? Eu estou na cara do gol, Senhor. Mas Deus fala para o povo, parem. Ouçam a minha voz atentamente.
Qual era o objetivo, então, do Senhor em dar essa ordem para Josué passar para o povo? Meus irmãos, além dessa parada que Josué ordena aos sacerdotes na frente do Jordão, ser estratégica para permitir que todo o povo contemplasse as maravilhas, porque 900 metros é longe pra caramba, é muito distante. Essas pessoas precisavam se aproximar ali para poder enxergar. Além de ser uma parada estratégica para permitir que as pessoas pudessem ver, para que todas elas pudessem se organizar ali naquela distância, para poder ver Deus operando aquele milagre. Além disso, o objetivo de Deus era estimular o povo com as suas palavras, motivá-los. Eles estavam prestes a entrar na terra prometida, algo que eles estão esperando há muito tempo. E Deus queria motivá-los mais uma vez por meio da sua palavra. De acordo com a continuidade do texto, então, nós vemos no versículo 9 que o objetivo era dar tempo para que essas palavras de Deus pudessem estimular o povo, para que elas pudessem gerar uma confiança ainda maior de que Deus estava presente com eles, de que Deus está ali cuidando deles. Israel precisava ouvir as palavras do Senhor. Mas para que isso tudo acontecesse, eles precisavam parar, sentar e ouvir. E não apenas ouvir de estarem presentes, mas ouvir atentamente. A palavra ouvir no Antigo Testamento, ela está diretamente ligada à obediência. Quando Deus fala em Deuteronômio 6, ouça, ó Israel, o Senhor o teu Deus é o seu Deus, o único Deus. Essa palavra está dizendo, ouçam e obedeçam, Israel. Ouçam e cumpram com aquilo que está sendo dito a vocês da parte do Senhor. E mais uma vez aqui não é diferente. Ouçam, Israel. Obedeçam a palavra do Senhor. Obedeçam aquilo que eu tenho falado para vocês, a forma como eu tenho guiado a vocês. Ouçam atentamente, apliquem isso na vida de vocês, obedeçam as minhas palavras. Meus irmãos, quando nós ouvimos, quando nós paramos e ouvimos a palavra do Senhor, as dúvidas somem. Quando nós paramos e ouvimos atentamente a palavra do Senhor, nesse objetivo de cumprir com ela, de pôr ela em prática, as dúvidas somem da nossa cabeça. Porque nos relembramos da verdade que deveria reger a nossa vida por completo. Deus é fiel. E aqueles que o obedecem são abençoados diante dessa fidelidade de Deus. Talvez não com bens materiais, mas sim pelo simples fato de que um Deus incomparável, grandioso, o único Deus, se relaciona pessoalmente comigo e com você. Isso é mais que o suficiente. Mas Deus ainda concede um monte de bênçãos para nós. Certamente os irmãos já foram abençoados por Deus por meio da obediência de vocês, porque vocês ouviram a palavra do Senhor e atentaram para ela e obedeceram. Certamente vocês foram abençoados e poderiam contar essas bênçãos aqui. Mas ainda que não fosse simplesmente isso, bênçãos materiais ou físicas, o simples fato de Deus estar conosco já era mais do que o suficiente. Então não restam dúvidas diante da palavra do Senhor. Quando paramos e ouvimos a palavra do Senhor,
elas somem. Então, diante dessa realidade, nós hoje precisamos urgentemente entender que precisamos ouvir Deus. No nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa, aonde estivermos, precisamos, nas situações que nos confrontam, nas dificuldades que vêm contra nós, nós precisamos parar e ouvir a voz do Senhor. Prestar atenção. Meus irmãos, quem não ouve, não aprende. E por isso, uma pessoa que não ouviu e não aprendeu, ela nunca será capaz de praticar na sua vida e será completamente incapaz de transmitir isso para outras pessoas. Tal como um soldado. Se o general reúne o seu exército e dá as suas ordens para o seu exército, e instrui eles como eles vão lidar, como eles vão se portar na batalha, se esse exército estiver ali simplesmente ouvindo, mas não escutando, eles serão incapazes de praticar isso no campo de batalha. E serão incapazes de transmitir para outros batalhões, pelotões que estiverem na batalha junto com eles. Serão incapazes. Quem não ouve, não aprende. E quem não aprende, não coloca em prática. E quem não coloca em prática, não pode ensinar. Da mesma forma, irmãos, uma outra ilustração possível aqui é o simples fato da gente desfrutar desse prédio aqui. Não faz de nenhum de nós aqui especialistas em engenharia ou nem faz ninguém aqui ser um perito em obra. Faz. O simples fato de desfrutarmos desse prédio, sabermos aonde tem coluna, aonde não tem, o piso que foi colocado, o simples fato de sabermos e desfrutarmos disso aqui, não faz de nenhum de nós perito. Porque a gente não acompanhou. A gente não viu o que aconteceu nessa obra. A gente não supervisionou essa obra, então nós não sabemos. Precisamos entender que para colocarmos as ordens de Deus em prática, precisamos parar, precisamos ouvir. Ouvir atentamente. Desfrutar das bênçãos do Senhor é uma consequência maravilhosa na vida do crente. O povo de Israel está prestes para desfrutar das bênçãos do Senhor. Desfrutar das bênçãos do Senhor é algo maravilhoso. Mas Deus não está preocupado em que a gente simplesmente desfrute das bênçãos dele. Ele está preocupado que nós consigamos aprender durante esse percurso. A gente está construindo aqui o prédio, né? Ao lado. Para a glória de Deus. O barulho está grande. Difícil de concentrar. Mas estamos construindo. Se a gente chegar aqui no final da construção e olhar para esse prédio, talvez nenhum de nós saiba distinguir ou apontar aonde foi colocado viga, aonde foi colocado vergalhão, aonde está a viga de sustentação, aonde foram colocadas as bases, as sapatas, ninguém vai saber. Mas se estivermos todo dia aqui olhando para a obra e vendo o seu João trabalhando e vendo ele fazer cada uma das coisas, nós saberemos. Da mesma forma é o nosso relacionamento com Deus, irmãos. Da mesma forma precisamos estar ouvindo a voz do Senhor para que possamos colocá-la em prática. Desfrutar do prédio pronto é muito bom,
mas ainda é melhor se eu souber como construí-lo. Desfrutar das bênçãos do Senhor é muito bom, mas vale muito mais. Deus está muito mais preocupado com que eu e você aprendamos da onde vieram essas bênçãos. Por isso, ouçam, parem e ouçam a palavra do Senhor. Deus está chamando Israel para fazer isso. Mas Deus está nos chamando. Parem, ouçam a palavra do Senhor. Essa é a segunda característica de um relacionamento com Deus. Por último, Josué ele vai mostrar para Israel, vai dar uma última ordem para Israel, e que nós podemos aplicar como um princípio bíblico para as nossas vidas. A última característica do relacionamento que Deus aponta por meio dessa experiência de Israel aqui, ela se dá muito mais no campo de recompensa, de resultado, do que necessariamente o crer antes, porque isso já passou. A santificação e o parar para ouvir é o processo anterior, o processo que antecede esse experimentar da bênção do Senhor. E por isso, então, nos versículos de 11 a 13, nós vemos a última ordem de Josué, que serve como característica para um relacionamento com Deus. E essa terceira ordem é: vejam, testemunhem do que o Senhor é capaz de fazer. No versículo 11, Josué chama ali o povo, depois de ter dado a ordem para se santificarem, depois de dar a ordem para que eles ouvissem a palavra do Senhor atentamente, no versículo 11, na verdade, Josué vai dar a última ordem, que é: vejam, contemplem com os olhos de vocês aquilo que o Senhor pode fazer em prol daqueles que o servem. Deus chama Josué e todo o povo a testemunhar algo incomparável. Não era simplesmente a cura de uma lepra. Não que a cura da lepra fosse algo minimizado. Mas Deus está chamando eles para contemplarem o Rio Jordão sendo aberto no meio. O Rio Jordão ser aberto no meio, além de trazer esse aspecto sensacional de abrir os olhos e falar assim: que isso? Como que isso é possível? Além desse aspecto, um aspecto muito mais importante em relação à abertura do Rio Jordão era o fato de que Deus estava confirmando a sua promessa para Israel e que agora eles entrariam na terra e tomariam a terra, porque o Senhor estava demonstrando, testificando para eles ali naquele momento, que Ele estava com Israel. No versículo 11, Josué transmite essa ordem: vejam, povo de Israel, a arca do Senhor ela vai passar. E no momento em que os levitas pisarem na margem do Jordão, o que vocês vão contemplar vai ser algo antinatural. Porque as águas serão retidas, elas formarão uma muralha diante de vocês. E o outro lado será totalmente seco, e vocês passarão para tomar a terra. Deus chama o seu povo para contemplar algo maravilhoso. A manifestação de Deus no meio do seu povo seria visível por meio de algo extraordinário e incompreensível.
Meus irmãos, só para a gente ter uma noção da realidade aqui, do momento em que Josué está diante do Rio Jordão com a nação de Israel. O Rio Jordão tem, em média, uma profundidade de 2 a 4 metros de profundidade. Em média. Alguns lugares, até mais. Alguns lugares no Rio Jordão chega a medir de profundidade 12 metros. Essa é a realidade de profundidade. Em época de cheia, essa média aumentaria pelo menos no dobro. Porque o que acontecia era que do monte mais próximo do Jordão, por causa do degelo, por causa da época de sol, se escorria uma grande quantidade de água e aumentava o volume justamente no momento da colheita. E era esse momento que eles se encontram aqui. O povo está diante de um Rio Jordão cheio. As margens do Rio Jordão, de um lado ao outro, elas chegam a medir em média de 20 a 30 metros de distância. Essa é a distância que eles percorreriam. Além disso, o Jordão ele não é conhecido por um rio de águas mansas. Não era aquele laguinho escorrendo para baixo, não. Eram águas que, principalmente no momento de cheia, eram águas turbulentas. Agora você imagina, mais ou menos aí 3 milhões de pessoas precisando atravessar esse Rio Jordão. 20 a 30 metros de distância. Dentre essas 3 milhões de pessoas, crianças e bebês, mulheres e idosos. Essas pessoas teriam condição de passar a nado? Com certeza não. Daria tempo de Josué construir uma ponte para atravessar o Rio Jordão? Não. Ele poderia criar uma balsa que coubesse 3 milhões de pessoas? Não. O que está acontecendo aqui é inimaginável. A única forma pela qual o povo tinha a possibilidade de atravessar o Jordão nesse momento de cheia era se Deus abrisse o rio no meio. Essa travessia seria completamente impossível se não fosse Deus. Mas também, irmãos, não seria a primeira vez que Israel veria algo assim acontecendo, né? Se a gente lembrar na história de Israel, justamente logo na passada ali, na saída do Êxodo, na saída do Egito, o momento em que Israel está fugindo dos guardas reais do faraó, o Senhor faz com que o povo fosse guiado até passar pelo mar. E quando eles chegam ali, o que o Senhor faz mesmo? Abre o mar no meio. Mas essa geração que está aqui de frente para o Rio Jordão agora, eles não viram isso. Essa geração que está diante do Rio Jordão agora, com a promessa de que eles atravessariam, até então Deus não tinha falado nada que ia abrir o rio no meio. Somente nesses versículos que acabamos de ler, esse pessoal só tinha ouvido falar. Porque a geração que viu o mar se abrindo no meio morreu na desobediência durante o período de 40 anos no deserto. Essa geração era uma outra geração. Uma geração de novos israelitas que precisavam ver o que Deus era capaz. Mas esse ver viria por meio de um crer, por meio de uma busca por santificação, por meio do ouvir a palavra de Deus, o ouvir com o objetivo de cumprir. E agora, eles poderiam experimentar aquilo que Josué está dizendo. Vejam, contemplem aquilo que o Senhor vai fazer no meio de vocês.
Meus irmãos, certamente esses israelitas aqui conheciam a história do Mar Vermelho. Mas agora de frente para o Jordão, debaixo de uma nova liderança, que era Josué, vemos então, em escala menor, uma reprise. Vale a pena ver de novo da parte de Deus. Eu fiz com os seus antepassados lá. E eu vou mostrar para vocês mais uma vez o que eu sou capaz de fazer. Tal como no evento anterior, Deus chama o seu povo para testemunhar o seu poder com os seus próprios olhos. Mas a questão não é a grandeza do milagre. A questão toda aqui relacionada a esse momento de Israel, diante do Jordão, não se trata da grandeza do milagre. Não se trata do fato de que o Jordão estava em época de cheia, que o Jordão tinha locais profundos, que as margens eram distantes. Não se trata disso aqui. O que se trata aqui é a presença de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Ou como Josué menciona aqui, o Senhor de toda a terra. Esse Deus Todo-Poderoso estava presente no meio do seu povo, intervindo na vida daquelas pessoas de maneira direta e pessoal. Vejam, Israel, como eu me relaciono com vocês. Contemplem, Israel, o Deus que é, de fato, todo-poderoso. O Deus que tem o poder sobre qualquer circunstância, que pode fazer vocês ganharem uma guerra desfavorável a vocês, que pode abrir o Mar Vermelho, que pode abrir o Rio Jordão, porque Ele é pessoal. Porque Ele tem um relacionamento íntimo com o seu povo. Aqueles que desejam se relacionar com Deus, como eu falei anteriormente, santidade, ela sempre será exigida e nunca uma opção. Da mesma forma que ouvir a Deus é o pré-requisito mínimo para aqueles que querem esse relacionamento com esse Deus. Mas para essas pessoas, Deus se manifesta de maneira pessoal. Para essas pessoas que entendem o método pelo qual Deus estipulou que os homens deveriam se relacionar com Deus. Essas pessoas que entendem isso, elas veem esse Deus maravilhoso se manifestando nas suas vidas, pessoalmente. Meus irmãos, Deus continua intervindo poderosamente na nossa vida. Poderosa e pessoalmente nas nossas vidas. Talvez eu e você nunca veremos o mar se abrindo no meio. Talvez eu e você nunca veremos o Rio Jordão abrindo no meio. Mas como a palavra de Deus diz, aqueles que vivem de acordo com o padrão de Deus, eles experimentam de Deus a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Romanos 12, versículo 2. Mas o pré-requisito para o versículo 2, para experimentarmos a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, é qual? Apresentem-se diante de Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto de vocês racional diante desse Deus. Santifiquem-se. Ouçam as palavras de Deus. Paulo continua dizendo no versículo 2, no início do versículo 2, não ouçam o mundo, não se amoldem aos padrões do mundo, mas pelo contrário,
se amoldem aos padrões de Deus. E o resultado é qual? E vocês experimentarão a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Cabe muito bem num relacionamento com Deus. Não cabe? Características muito próprias que a própria palavra nos revela a respeito de um relacionamento com Deus. Nós, como crentes no Senhor Jesus, nós testemunhamos essa manifestação poderosa de Deus todos os dias na nossa vida, com ou sem o Jordão. Israel não precisava do Jordão para saber que Deus estava presente nas suas vidas. Israel não precisava ver o rio se abrindo no meio ali, e nem receber a terra prometida para saber que Deus era Deus, para experimentar a manifestação poderosa de Deus nas vidas deles. Porque isso vem de uma crença, uma convicção de que isso de fato é verdade. Porque o nosso relacionamento com Deus é crer para ver. O que nós precisamos, irmãos, é entender que existem etapas na nossa caminhada com Deus. E nós precisamos nos submeter a cada uma delas para que cumpram os seus objetivos, que é nos tornar cada vez mais parecido com Cristo Jesus. Deus não queria que Israel sofresse. Deus não tinha como objetivo fazer Israel e Josué passarem por situações assim, em que eles não sabiam o que iria acontecer, porque Deus queria que eles sofressem. Deus queria que eles aprendessem no tempo certo, da maneira certa, pois só assim eles poderiam experimentar a plenitude de um relacionamento com Deus. Só assim eles poderiam aprender o que de fato é se relacionar com Deus. Deus chama o seu povo para ter um relacionamento com Ele, baseado numa total dependência, total obediência. E assim, por causa disso, meus irmãos, Deus nos chama para que façamos as coisas do jeito dele, não do nosso. Para de fazer do seu jeito. Para de agir independente a Deus. Santifiquem-se. Ouçam a palavra do Senhor. E vocês experimentarão. Vocês verão. Vocês serão testemunhas oculares do tamanho do poder desse Deus. Amém? Façamos então do jeito de Deus e não do nosso. Oremos? Vamos nos colocar de pé. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo por esse tempo, agradecendo por aquilo que Ele já falou aos nossos corações, mas pedindo para que Ele continue nos confrontando com aquilo que foi dito. Para que quando sairmos por aquela porta, a gente não se esqueça das realidades que aprendemos aqui. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque de maneira maravilhosa o Senhor se manifesta no nosso meio. Porque de maneira incompreensível, Senhor, o Senhor vai ao encontro dos nossos corações. O Senhor toca os nossos corações. E esse toque, Senhor, nos confronta com realidades que o Senhor nos ensina por meio da Tua palavra. Por isso, Deus,
nós queremos te pedir nessa noite que o Senhor nos ajude a compreender que o nosso relacionamento contigo é baseado no crer para ver. O Senhor gerou a fé necessária nas nossas vidas, Pai. O Senhor fez isso. E agora nós temos o privilégio de responder com fé, crendo. Nós não precisamos ter as coisas nas nossas mãos para crer num Deus que é fiel, que é presente nas nossas vidas. Nós sabemos, porque já cremos em Ti, Deus. Se o Senhor nos der algo ou nos tirar algo, ainda assim o Senhor é Deus e continuaremos crendo em Ti. Deus, nos ajuda a compreender essas características que o Senhor mesmo estipulou como um método de que o seu povo deveria se relacionar contigo, Deus. Nos ajuda a entender a importância da santificação nas nossas vidas. Nos ajuda a compreender a necessidade de, diante dos desafios, pararmos, ouvirmos a Tua voz, Pai, ouvirmos com o intuito de obedecê-la. Nos ajude nisso, Senhor, por favor. A Tua palavra diz, então, Pai, que essas pessoas que temem o Senhor e vivem dessa maneira, que essas pessoas experimentam, elas contemplam a Tua manifestação nas nossas vidas. Deus, então nós te pedimos, Pai, nos ajuda a cumprir com essas características, não com o objetivo de barganhar com o Senhor alguma bênção, Pai, mas com o objetivo de demonstrar para as pessoas que somos Teu povo e que vivemos assim porque o Senhor tem nos ensinado a viver dessa maneira. Deus, somente assim veremos de fato a Tua manifestação no nosso meio. Nos ajuda, Senhor, porque somos incapazes, Pai. Nos ajuda, Pai, a enxergar a Tua mão nas nossas vidas. Senhor, essa é a oração que nós fazemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Podem se sentar, irmãos.